Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo e quem mais vier para nos acompanhar nesse itinerário maravilhoso. Estamos aqui no Observatório da Imprensa Internacional e vamos falar hoje, hoje vamos entrar a fundo, começar a entrar a fundo no debate sobre imprensa, mídia, informação e vamos falar sobre o mundo inteiro. Certo? Eu sou o professor Mauro Marcel, estarei com vocês nesse componente. Já tivemos aula 1, aula 2, vamos retomar daqui a pouco com mais cuidado, com mais atenção, desde o começo. Mas antes, eu sou todo afobado, né? Então vamos nos organizar? Então, na tela, para vocês poderem anotar direitinho, olha só. O nosso componente é o Observatório da Imprensa Internacional. Anota aí direitinho, dá o print na tela, se organize do seu jeito, você tem que ter essa organização para não se perder. A atividade 1, teremos 5 atividades, essa é a atividade 1. Desenvolvimento 1, opa, saímos das aulas introdutórias, vamos agora firme e forte para o desenvolvimento. O nome da aula, Notícias do Mundo, é o nome da aula de hoje, Notícias do Mundo. Eu, professor Mauro Marcel, o nome desse aprofundamento é hashtag, se liga na mídia. Unidade curricular, tá na mídia, tá no mundo. Componente Observatório da Imprensa Internacional. Só para poder retomar para vocês, explicar direitinho, vocês sabem, né? Nós temos os itinerários, dentro dos itinerários existem as unidades. Esse ano você está estudando uma unidade num semestre, outra unidade em outro semestre. Ano que vem você terá mais outras unidades. Então, dentro desta unidade, nós temos 5 componentes. Deixa eu organizar tudo direitinho. E 5 não, me engano, 4. Está aí, olha só na tela, eu errando aqui. Os 4 componentes. Os 4 componentes são Laboratório de Produção Jornalística, com o nosso querido Mauro Farias, meu xará. O Observatório da Imprensa Internacional, é aqui que nós estamos nesta aula, então anota direitinho, Observatório da Imprensa Internacional. Eu estou dando tempo para você se organizar, tá certo? Então é isso aí. Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas e Experimentação com a professora Mara Valéria, professora de Educação Física, e com o professor Jocélio, Criação e Comunicação Publicitária. Se você está acompanhando direitinho as aulas, você já percebeu que estamos frequentando uma aula do outro. Já participei de algumas aulas com o professor Jocélio, já participei de aula com o professor Mauro Farias. Eles vão participar de aulas aqui. É que como o nosso componente, ele é um componente, eu sou professor de língua portuguesa e língua inglesa, mas é um componente que preferencialmente tem que ser dado por um professor de língua inglesa, acontece que eu estou tentando nos organizar primeiro, pensar nos equipamentos, materiais, o que a gente pode usar. E aí a gente vai chamar mais gente para participar aqui conosco dessas aulas, certo? Então, Observatório da Imprensa Internacional está aqui na tela, eu só ali atrás de mim, ó, aqui até Notícias do Mundo é o nome da aula, tá bom? O eixo estruturante que vamos trabalhar durante toda esta atividade, essa é a aula 3, né? Investigação científica. Então, volta para mim, por favor, tem que explicar isso para vocês. Gente, então, antes de falar dos objetivos, eu tenho que deixar uma coisa muito clara entre nós, né? Para que o relacionamento entre nós, aqui, professor e estudante, esteja muito claro, sendo redundante. Nós vamos usar muito a língua inglesa nessa aula, mas não apenas a língua inglesa. Quando a gente fala de Observatório de Imprensa Internacional, eu vou retomar o que eu falei nas demais aulas, na aula 1 e na aula 2. A gente pensa em notícias não apenas do mundo anglófono, ou seja, do mundo de língua inglesa. Nós pensamos em notícias do mundo inteiro. Então, você tem problemas, notícias, situações ocorrendo, o Brasil não está isolado. Essas situações ocorrem no mundo inteiro. Então, a França influencia o mundo, a Rússia influencia o mundo, a China influencia o mundo, o Brasil, de certa forma, influencia o mundo, a nossa vida, né? Influencia o meu mundo, estou aqui, né? Vivo no Brasil. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Ucrânia, né? Vamos falar sobre isso também, ainda tendo um conflito lá. O que acontece? A gente vai, de maneira prioritária, porque é uma habilidade do currículo, né, da BNCC, tratar da língua inglesa. Mas nada nos impede também de citar elementos de outros países. Então, nesta aula, a gente vai sempre privilegiar as notícias do mundo anglófono, né, de língua inglesa, mas também notícias do Brasil. Lembrando, nós somos o Observatório de Imprensa Internacional. Não tenham medo de tentar ler em língua inglesa.
Usa dicionário, falamos sobre isso na última aula, usa os recursos que temos à nossa disposição, tradutores online com cuidado. Com cuidado. Nesta aula a gente vai entrar um pouquinho no que é o inglês. Não é uma aula de inglês simplesmente. Aliás, não vou nem dizer que é uma aula de inglês. É uma aula onde vai usar o inglês como uma ferramenta para poder ler alguma coisa. Lembre-se, o inglês aqui não é um fim. O inglês aqui é um meio de ler alguma coisa. Vou repetir isso para isso ficar muito claro para todos, para todos, para todos. A gente não tem como finalidade aqui, nesta aula, simplesmente aprender a língua inglesa. Nós temos como meio a língua inglesa para atingir um fim, a conseguir ler as notícias, né, do mundo inteiro e conseguir montar nosso observatório. Sobre isso, falaremos ao longo das atividades. Então, agora, dito isto, vamos lá para o objetivo da aula, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Objetivo da nossa aula de hoje: conhecer veículos de imprensa do mundo e nos sensibilizar em relação à sua importância e produção jornalística. No final da aula, propor a leitura desses jornais e de outros pesquisados pelos estudantes. Olha só que aula bacana. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai apresentar alguns jornais para vocês. No final, a gente vai explicar o que é uma agência de notícias, que isso é importante para nós também, o conceito de agência de notícias. E após tudo isto, a gente vai querer... A gente não, eu espero, o seu professor na sua escola espera, todos esperam que vocês vão até os jornais do mundo e com coragem adentre, né? E leia alguma coisa. Mas professor, tá tudo em inglês. Cara, aceita o desafio. Se o problema é o idioma, a gente tem mecanismos de resolver, tá? E eu não falo só de tradutores, você pode pesquisar, começa com uma manchete, com um lead, verbos principais, vamos falar sobre isso, tá certo? Então, sumariamente, o que fizemos ao longo deste observatório nas primeiras aulas, a aula 1, apresentamos o observatório de imprensa. Deixa eu ticar aqui, porque eu acho isso legal de fazer. Espera só um instantinho, manter isso na tela. Acho que já está bacaninha, vou ticar em vermelho porque eu sou desses. Olha só, na aula 1, aí explicamos o que é um observatório de imprensa. Então, feito. Na aula 2, recursos que podemos e devemos utilizar. Explicamos para vocês os recursos digitais e não digitais. Por exemplo, o mural da escola é um recurso não digital. O Padlet faz o mesmo efeito, mas na internet é um recurso digital. Né? E esta aula aqui, que vamos ter agora, Notícias do Mundo, é o nome desta aula. Então, apresento para vocês Front Page of the New York Times, July 29, 1914. Opa, tudo em inglês aqui. Vamos lá, tentar uma tradução. Imprensa internacional, né? O New York Times. Apresento para vocês a primeira página do The New York Times, do dia 29 de julho de 1914. Áustria formalmente declara guerra à Sérvia. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é assim, eu vou fazer uma interrogação enorme aqui. Opa, por quê? A minha pergunta, cadê imagem? Onde estão as imagens? Então, voltando para mim, eu falo para vocês o quê? Eu falei para vocês na última aula que eu vou ter que trabalhar sempre com aquilo que é Creative Commons, ou seja, aquilo que está com comum, aquilo que está livre, licença, o famoso CC, aquilo que está livre para uso. E aquilo que está há muito tempo criado, aquilo que foi há muito tempo criado, por exemplo, essa notícia de 1914, há mais de 70 anos, 80 anos, ou seja, há mais de 100 anos no caso, né? Então, geralmente está livre para uso. Então, se tem um escritor que ele morreu há mais de 70 anos, a gente pode usar. Por isso, nesta aula, eu vou dar exemplos de alguns jornais que estão vivos, firmes e fortes, mas eu não vou mostrar uma capa de ontem, por exemplo, porque eu não tenho liberdade aqui, estamos na TV, estamos no YouTube, né? Então, você pode ver essa aula no aplicativo, né? Mas assim, quando ela vai para a internet, a gente tem que respeitar algumas normas. Mas o que é interessante aqui é você olhar o The New York Times. E já que eu trouxe uma capa tão antiga, volta nela, por favor. Olha só,
uma capa tão antiga, você perceba como os jornais mudaram. Como assim? Quando você tem menos texto, você tem esse tipo de texto aqui. Ó. Essa é a primeira página de um jornal. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você for pesquisar um jornal hoje, atual, é ver a diferença entre esse jornal de 100 anos atrás e um jornal de agora. Perceber como mudou o tipo de informação, a primeira página. Então, anota aí no caderninho The New York Times, e você, por favor, pesquise esse jornal ao final desta aula. Vamos para outro. Daily News, outro jornal. The New York Times, Nova York, jornal americano. Daily News, também jornal americano. Olha só. Wife of President-elect Warren G. Harding on cover of the Daily News. Tudo em inglês, né? Complicadíssimo. Traduzo para nós. Vamos lá. Esposa do presidente eleito Warren G. Harding na capa do Daily News, no dia 5 de fevereiro de 1921. Olha que bacana. Essa capa aí, tá o texto em inglês, mas basicamente eu explico para vocês, vou ler o texto não para não ocupar muito tempo. Basicamente, essa capa, ela é só a imagem, notem. Ela até parece um jornal de agora, né? Ela é só a imagem. O que é bacana nisso é que a gente já percebe que o jornal privilegiou algo que não o texto. Mas é bacana a manchete, né? Olha cá. Her finest picture. Her finest picture quer dizer a sua melhor imagem, a sua melhor fotografia, a sua melhor foto. Ou seja, o fato da esposa do presidente eleito ter uma foto muito boa, muito bacana, isso ficou histórico, né? A foto ficou bacana. E isso em 1921, né? Os equipamentos foram se aprimorando. Mas é legal perceber como os jornais vão se estruturando. Olha só, acho que era difícil colocar uma foto pequenininha, né? Então os jornais foram mudando. Hoje, um jornal impresso ele tem muita imagem e os jornais impressos estão sendo cada vez menos lidos. Na verdade, estão sendo substituídos pelos jornais na internet, né? Os canais de notícia, tal, tudo isso. Certo? Então, anota aí, Daily News. Depois você pesquisa lá na internet. Vai atrás, Daily News. Todos esses jornais você consegue ter acesso às informações. Tem sempre você joga lá na busca, você consegue ter acesso a muitas informações mesmo sem ser assinante. Em algum momento, em alguns lugares, de algumas notícias, você só vai conseguir se você assinar o jornal. O que é assinar o jornal? É você pagar lá uma mensalidade e ter acesso às notícias livres lá que circulam no jornal. Você tem muita informação, você principalmente que está aprendendo um pouquinho de inglês, você tem muita informação nesses jornais, no site do jornal, sem ser assinante. Tem sempre uma parte lá que é livre, que você pode usar. Não citar igual copiar e colar, a gente não pode fazer isso, claro, mas assim, você pode ter acesso às informações. Por exemplo, a primeira página, a manchete do dia, você sempre encontra lá. Então, Daily News, mais um jornal dos Estados Unidos. Temos aqui outro americano, já da outra costa, a costa leste, Los Angeles Times. Tá aqui, olha, olha só, já começa a ver como as imagens, é tudo meio picotado, né? Então eu trabalho com a imagem, olha só, o jornal tal, ver como evoluiu tudo bacaninha. Compara esse tipo de jornal, né? Esse tipo de estrutura, parece que recortou e colou aqui mesmo, né? De qualquer jeito. Mas não é de qualquer jeito, era a tecnologia da época. Página da primeira página dos Angeles Times, de uma segunda-feira de abril do dia 24 de 1922. 24 de abril de 1922, tá certo? Mostrando membros da Ku Klux Klan, né? Um negócio pesado. Então, notícia, né? Notícia. Então, notem como o Los Angeles Times cobriu uma questão de conflito racial. Certo? Anota aí. Los Angeles Times. Mais um jornal para você falar ainda. Olha só. Desde 1922, o jornal ainda existe. Mais um. The Times. E olha, esse é um jornal já em inglês. Então, esse jornal é bacana porque ele tem... Eu trouxe para vocês duas capas. Uma do dia 15 de maio de 1940 e uma do dia 4 de dezembro de 1788. Note como no dia... 1788. Esse jornal é muito antigo, Antigo não. Chamá-lo-ei de tradicional. É um jornal tradicional, ainda existe, tá certo? Aqui eu não consigo ver do que se trata, né? Porque assim, mas pode ver como o texto, ele é predominante o texto. Aqui
É uma notícia importante, olha só. The old Prime Minister and the new. É a manchete do dia 15 de maio de 1940. O que aconteceu no dia 15 de maio de 1940? O primeiro-ministro foi trocado e deram posse ao Winston Churchill, que é o primeiro-ministro britânico, conhecido como primeiro-ministro que venceu a Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, liderando a Inglaterra, né? Liderando a Inglaterra. Então, notem, como você percebe nessa foto aqui, olha só, o antigo primeiro-ministro, né, saindo e o Churchill chegando. Olha a cara de felicidade dele, tá tudo aí. Certo? Vamos lá então. Ah, não, volta lá. Anota aí. The Times é o nome do jornal. Certo? The Times. Ok? Próximo. The Guardian. The Guardian. Olha só. Manchester Guardian Prospectus, ou seja, é um jornal The Guardian. Este frontispiece, essa primeira página aí, é do Guardian, histórico, né? 1821, o jornal ainda existe. Anote, estou te dando recursos que você vai utilizar para pesquisar notícias ao longo de todo este observatório. Ou seja, volta para mim, por favor. Na última aula fizemos o quê? Na última aula, nós analisamos recursos que a gente vai usar. Por exemplo, o mural, caneta, Evernote, Padlet, tudo isso. Aqui nós estamos vendo os jornais. Olha só, você vai pesquisar esses jornais, tá bom? The Guardian, mais um. Esse é um jornal em inglês. Certo? O Daily Mail, olha só, outro jornal em inglês. Ok? O Daily Mail. Anota aí! Daily Mail. Beleza? Daily Mail. É um jornal que você também vai pesquisar. Aqui, eu trouxe para vocês, não a capa. Essa aí não é a capa do jornal. Aí é para vocês perceberem como funciona uma editoria. Na última aula, eu expliquei o que era uma editoria, né? Se você não lembra, volta lá na aula número 2, na aula da semana passada, que você vai achar aqui no YouTube ou no repositório, de maneira bonitinha, conhecida como aula 2, aula de introdução número 2. Você vai ver a explicação. Editorias são basicamente um grupo no jornal que trabalha um certo tema. Editoria de esporte, editoria de política internacional, política cotidiana do mundo. Ou seja, o legal dessa imagem é o quê? A gente perceber como eles trabalham numa mesa, numa grande mesa. Por quê? A ideia é facilitar a comunicação entre esse e esse, por exemplo, entre esse e esse, por exemplo, entre esse e esse, por exemplo. O fato de não haver paredes ajuda a informação circular mesmo dentro do jornal. Hoje em dia, com o advento, o avanço das tecnologias de comunicação, claro, fica muito mais fácil as informações circularem, tá? Mas como é que funciona uma editoria lá dentro do jornal? É bom que não haja muitos entraves para a informação circular. Eu estou aqui na minha mesa fazendo alguma coisa, aí aconteceu, sei lá, um problema num time de futebol e eu sou da política. Eu chego para o cara do futebol e consigo ver, conversar com ele. Ele está lá. Eu falo com ele daqui, grito para ele de lá, ou então eu pego e levanto, vou até ele, vejo que ele está lá. Se eu tenho uma parede no meio, eu vou ter que levantar, ir até lá, ver o que não está, perguntar onde está, procurar. Aqui não, olha só, o fato de ter uma mesa enorme facilita a comunicação. E quantos papéis tem aqui, né? Muito papel, porque é a época, né? Estamos falando de 1944, né? Provavelmente estavam trabalhando em manchetes relativas ao fim da Segunda Guerra Mundial. Certo? Agora fizemos uma relaçãozinha para vocês de alguns jornais importantes da Inglaterra. Então, vou colocar na tela para vocês. Printem. Dá um print na tela, ou então voltem nessa aula. Se você está vendo essa aula não vai ao vivo, né? Ela está indo gravada. Então, você poderia dar uma pausa agora e anotar o nome dos jornais. Então, eu vou dar uma pausa aqui para você dar a pausa. Copiou? Então, mais um tempinho. Então, vamos lá, olha só. The Times, Evening Standard, The Guardian, The Mail on Sunday, The Sun é um tabloide. Depois a gente fala sobre o que é um tabloide, tá? O Daily Mail, The Daily Telegraph. Fala agora, o tabloide são aqueles jornais mais especulativos, né? Que tratam de temas menos, entre aspas, importantes. Por exemplo, se fosse no Brasil, trataria do casamento da
atriz tal com o cantor tal. Na Inglaterra, eles tratam do noivado da princesa tal com, sei lá, o playboy tal. Então, o tabloide, eles tratam desse tipo de informação, tá bom? A imprensa internacional nos Estados Unidos, International Press in the United States, olha só, The New York Times, falamos sobre ele, Washington Post, jornal importantíssimo, Los Angeles Times, USA Today, The New York Post, Cleveland.com, Chicago Tribune, Denver Post, Dallas News. Então, jornais de todos os Estados Unidos, costa leste, costa oeste, região sul, região norte. Agora, vamos pôr na tela e você vai dar um print nisso aí e vai ter material para você pesquisar. Onde você pesquisa? Que jornal você vai atrás? Tá aí, olha só. Parei. Anotou? Dá uma pausa. Anotou? Seguimos adiante. Jornais da Austrália. Oh, na Austrália tem jornal? Sim, tem jornal. Além de canguru, tem jornal, sim, gente. Bem bacana lá. Olha só, os jornais da Austrália. The Advertiser, da cidade de Adelaide. Então, vou dar um print aqui, olha só. Aqui. The Age. The Australian. Acho que é australiano, né? O nome do jornal é o Australiano. Muito legal isso. The Australian Financial Review. Então, esse aqui é o jornal que mais específico voltado para a área financeira, né? The Australian Financial Review. Professor, como é que eu vou ler isso tudo? Você vai ler utilizando as ferramentas digitais e usando o que você sabe. Antes de recorrer aos tradutores, por favor, tente ler as manchetes, os leads, certo? O primeiro parágrafo da notícia. Então você consegue, vai lá que você consegue, confio em você. Ok? Olha, South Africa, África do Sul também fala inglês, olha só, na tela. Cape Town é o nome do jornal. Cape Argus, Daily News, The Independent Saturday, The Post, Star. São nomes de alguns jornais da África do Sul. Devo dizer a vocês que na minha pesquisa, quando fui pesquisar jornais da África do Sul, achei vários. Eu selecionei alguns, eu nem sei se são os mais importantes, devo reconhecer. Mas eu li alguns, as notícias são as notícias do cotidiano, notícias políticas e tal. Estão aí. Certo? Belezinha? Podemos seguir. Ah, não! Na tela, você vai dar um print agora. Vou até dar um tipinho para você. Voltou? Printou? Então, seguimos adiante. Colocando recursos para você trabalhar, tá? Estamos nos enchendo de recursos, ok? Ah, lembrei agora que vamos falar. Deixa eu, estou me engasgando, peraí, só um instantinho. Tomei uma aguinha. Vamos mudar de assunto? Então, vamos para a parte final da aula, né? Para a segunda parte, que é a parte semifinal, quase acabando. Sim, o que acontece? Nesse primeiro momento, a ideia era apresentar vocês para alguns títulos de jornais e mostrar que vocês podem pesquisar aqui e ali jornais da língua inglesa, australianos, sul-africanos. No Canadá tem também outros países, né, que falam língua inglesa, tem lá Irlanda, Escócia, tem outros países que falam inglês, pesquisem. Eu trouxe aqui alguns exemplos, então, para começar o nosso observatório, começar a investigar os jornais. Mas é importante também a gente conhecer um outro conceito, que é o conceito de agência internacional. E eu trouxe uma definição bem bacana, vou colocar na tela agora para a gente poder pensar no que é uma agência de notícia na tela. A agência de notícias, ou agência noticiosa, também chamada de serviço de notícias, a agência de imprensa e associação de imprensa é uma organização de jornalismo especializada em coletar informações e difundir notícias diretamente das fontes para os veículos de comunicação. As agências não fornecem diretamente ao público, mas sim para jornais, revistas, rádios, TVs, websites, a chamada comunicação social. Vem para mim, por favor, o que acontece? Eu apresentei para vocês um jornal lá da África do Sul, outro jornal que é da Austrália, um jornal que é da Inglaterra, um jornal que é dos Estados Unidos. Apresentei vários. Agora, vamos supor que eu aqui no Brasil queira saber uma notícia de um problema que aconteceu lá em Dallas, no Texas. Eu não tenho como contratar um repórter para ir até Dallas, no Texas. Eu, como jornal, não tenho como fazer isso. Mandar um repórter lá, manter esse repórter lá é muito caro,
Então, o que que os jornais fizeram ao longo da história? Aliás, olha, eu vou falar para vocês, não vou ler tudo, mas eu deixei para vocês a história todinha aqui, ó. Tem muita informação. Baixe esse material, você vai ler tudo, olha, tudo bonitinho. Como é que funciona, o que são as agências de notícias, tá certo? Fica muito grande para leitura, então eu não vou ler tudo. Então, eu vou resumir aqui uma explicação bem bacaninha. É assim, as agências de notícias, elas decidiram fazer o quê? Os jornais decidiram fazer o quê? Constituírem-se em agências de notícias. Então, o que acontece? Eu fundo um jornal e eu publico o meu jornal aqui. Isso, sei lá, 1900. E aí eu faço o quê? Eu faço uma reportagem e tem um cara lá, eu estou aqui em Dallas, no Texas, e tem um cara lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que quer informação sobre o que aconteceu aqui em Dallas, no Texas. O assassinato do John Kennedy, por exemplo. Então, a minha agência, o meu jornal, ele vende o texto, vende a informação para o Jornal do Rio de Janeiro. E o Jornal do Rio de Janeiro compra aquilo, traduzido ou em inglês, no original, e passa a notícia para nós aqui no Brasil. Pegou a ideia? Funciona assim. O cara lá na Austrália, ele é um australiano e aconteceu, vamos supor lá, um furacão. E ele noticiou lá, e o jornal aqui em São Paulo vai noticiar como, se não tem informação? Tem sim. Hoje, através da internet, mais ainda. Ele entra em contato com a agência de notícia australiana, compra aquela notícia e publica aqui em São Paulo, escrito lá, Agências de Notícias Internacionais. Geralmente coloca o nome da agência, né? Reuters, ou seja lá o que for. A ideia é que a gente tem que ver como essa notícia é transposta de lá para cá. Porque, em geral, tem muita ideologia ligada a isso. Vocês vão ver muito disso na aula do professor Mauro Farias, né? Então, o que acontece? É importantíssimo a gente ter critério na hora de ler as notícias. Porque algumas notícias o jornal está publicando, mas ele sequer foi até o local. Por exemplo, aconteceu um terremoto no Haiti há alguns anos. Será que o jornal X, aqui de São Paulo, mantém um repórter lá no Haiti? Não, é muito caro. O Haiti não é um país relevante no cenário mundial. Os pessoal preferem colocar repórteres em países mais ricos, né, vamos dizer assim. Então, geralmente, tem um repórter lá nos Estados Unidos que ele é uma agência de notícias que cobriu o terremoto no Haiti e vende a notícia para Brasil, Argentina. Então, quando você lê uma notícia, às vezes vai ser a mesma notícia na Argentina, na Bolívia, no Brasil, na Inglaterra, vendida pela agência de notícias, e isso você tem que estar de olho, certo? Indo para, sim, agora a terceira parte da aula, o que vamos fazer agora, ao final da aula? Vamos continuar a fazer o levantamento dos recursos e das ferramentas que temos à nossa disposição e que podem auxiliar nos registros individuais e colaborativos. Ou seja, eu queria que vocês fizessem esse levantamento. Gente, isso aqui é muito importante, porque vocês vão fazer o quê? Vocês vão ver o que vocês têm com seus colegas. Por exemplo, internet, algum pai ou mãe assina jornal, ou agência de notícias não, né? Assina um canal de notícias. Tá? É bom trocar essas informações. Tá certo? Ou seja, qual é o acesso que nós temos aos canais de notícias, qual é o acesso que nós temos ao material, que material nós temos disponíveis. Isso é importante. E o que fazer também? Aí sim, sem medo, faça um levantamento das notícias dos canais de notícias internacionais. Notícias dos canais de notícias, é isso mesmo. Façam um levantamento das notícias nos canais de notícias internacionais e de como elas chegaram aos canais nacionais. É isso aí. Quero que você faça o quê, queridíssimo? Você vai até o The New York Times, Daily News, não importa. Pega uma notícia importantíssima que você viu que aconteceu lá e veja como essa notícia foi transposta para a língua portuguesa em um jornal aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou seja, como essa notícia saiu de lá e chegou até aqui. Tem que ser uma notícia internacional, né? Porque ela tem que ter sido relevante lá e aqui. Por exemplo,
Se for uma notícia que aconteceu de algum assalto a um banco aqui em São Paulo, por exemplo, você não vai ter lá no canal internacional. Agora, eu quero que, tipo, um assalto ao banco lá, que foi tão grandioso que chegou para a gente aqui, como é que foi noticiado lá e foi noticiado aqui? Vamos começar a observar as notícias, tá certo? Indo para o final, o que aprendemos hoje? Hoje nós conhecemos veículos de imprensa do mundo e nos sensibilizamos em relação à sua importância e produção jornalística. Ao final da aula, propusemos a leitura desses jornais e de outros pesquisados pelos estudantes por vocês. O que vem por aí? Vamos discutir as pautas apresentadas pelos veículos de mídia do mundo. Teremos convidados na próxima aula, agora, perca por esperar. Para você que está sem professor na aula, terminando rapidão, pesquise em um smartphone ou na sala de informática da sua escola, na internet, os veículos de imprensa apresentados nesta aula, procurando por noticiários brasileiros. Faça a comparação de como essas notícias chegam até nós no Brasil, ou seja, veja a aula e faça o que foi proposto ao final da aula. Não esqueça de avaliar a nossa aula, nos seguindo no meu canal no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, canal não, é perfil. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, valeu!